Sejam bem-vindos ao Pode Desejar. Hoje estamos em clima de festa. São 2 anos ao seu lado e nós vamos abrir a temporada de 2026 nesse clima super especial. Eu sou Jéssica Moreira e vou ficar com você nessa edição, mas não se preocupa. Daiane Delgado e Ivone Reg também estão aqui. Sejam bem-vindas no seu próprio podcast. Tudo bem com vocês, meninas? Obrigada, Jéssica, por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje. Quem vai entrevistar é a Jéssica e nós somos as entrevistadas. Ai, que honra, que né? Luxo. A gente agradece muito. E assim, agora até gelou o coração. Lembrar, né? 2 anos já de podcast. Há um tempo era um sonho lá atrás, né? Quanta coisa passou, enfim. Temporada 2026 começou nesse clima. Eu só aceitei o convite porque elas disseram que vão contar todos os segredos. Então, estou aqui para perguntar um pouquinho de tudo. Eu fiz uma passagem ali na linha do tempo do Pode Desejar e a gente percebe que existe um compromisso muito grande em levar informação de qualidade para que você tenha mais qualidade de vida numa área que a gente não gosta de falar muito, que às vezes tem vergonha de comentar, ou que a mídia traz de uma forma muito vulgar. E o objetivo do Pode Desejar sempre foi falar de sexualidade de forma leve e informativa, para você também se autodescobrir ao longo de cada episódio. E hoje não vai ser diferente, mas vamos começar a fofoca por entender o que representa, Ivone, esses 2 anos à frente do Pode Desejar para você. Olha, representa pra mim algo muito, muito especial, assim, sabe aquela coisa que parece assim, é um bebê mesmo, que a gente cuida com todo carinho, né, como se fosse algo meu, que nascesse ali da nossa ideia. Quando a Daiane me procurou, a gente se conheceu num clube, né, de mulheres, e aí ela me procurou pra fazer alguma parceria e tal, e eu falei assim, opa! E eu sempre tinha comentado com o meu marido, com as meninas lá da loja também, que eu queria ter o meu podcast. Aí eu falei assim, Daiane, eu tenho esse sonho, você topa? O que você acha? Aí ela falou assim, olha, vamos pensar. Então, assim, é aquela coisa que você imagina, aquele tempo, aquela criação, aquele momento. Então, para mim, representa algo muito significativo, onde eu posso falar mais abertamente sobre as vivências da Chocolate com Pimenta, o que nós podemos trazer de benefícios para a vida dos nossos clientes, né, para a vida das pessoas que acompanham o Pode Desejar, né, a gente sempre teve esse cuidado de trazer aqui convidados que pudessem trazer informações de qualidade, então eu vejo assim o Pode Desejar como realmente algo muito bom, muito desejado por mim, né, e hoje fazendo 2 anos, parece que foi ontem que a gente estava aqui fazendo brainstorm do nome. Fazendo o primeiro episódio, pensando como que ia ser. Nossa, verdade. O que representa pra você, Dai? Olha, pra mim é uma construção de tudo aquilo que eu buscava e às vezes a gente nem sabia o que era, né? Porque eu falo assim que a gente começou com uma ideia e eu falo que eu aprendi e me moldei muito durante esses 2 anos, assim, que foi uma escola pra mim, né? Porque todo mundo fala, você é sexóloga, você sabe. A gente nunca sabe tudo. Começa por aí. Então, cada convidado que veio foi um descobrir novo, foi um aprender novo e foi um ensinar. Mas, assim, eu acho que o principal é você levar o assunto de sexualidade sem tabu, da forma leve que a gente leva, que eu acho que é isso que eu e a Ivone, a gente combina muito. Porque a gente vê a importância do que é. E você desmistificar muitas coisas que as pessoas contam e você falar que não, que é possível você ser feliz, que a mulher pode descobrir o seu corpo, que você pode ter um relacionamento leve, que você pode ter uma vida sexual limpa, leve, gostosa. Então, acho que é isso. É a gente entregar o que a gente acredita, porque são os nossos valores, para as outras pessoas também, que é possível e não da forma como eles imaginam. Porque tudo nesse mundo tem o certo e tem o errado. Mas você trazer mais leveza para esse mundo, para esse universo que as pessoas colocam tanto quanto coisas ruins, coisas negras, e a gente mostrar esse lado nosso, né? Que você pode ser muitas coisas, que você não só pode como você deve. E você sabe que uma das coisas que mais me chama a atenção quando a gente fala do formato de podcast é a oportunidade de compartilhar informações através de outras vozes, né? Então a gente consegue dar a nossa contribuição com aquilo que a gente conhece, mas você consegue também ter pessoas que possam contribuir ainda mais. E diferente de outros formatos,
Não tem aquela limitação de tempo, aquela pressa. É realmente uma conversa bem tranquila. Se fosse pra eu pedir qual foi o episódio favorito até agora, vamos colocar... Eu falei que ia ser assim. Qual foi o episódio favorito? Cuidado, tá todo mundo assistindo. Ai. Tem Será um único. que teve? Olha... Eu assisto todos, eu sempre falo assim, eu tenho o meu momento de assistir o Pode Desejar, que é o momento que eu pedalo, lá na minha sacada, eu tô pedalando e assistindo o Pode Desejar, e eu vejo assim, nossa, quanta coisa eu aprendi com o Pode Desejar, quanta coisa. Então, a gente pensava em trazer o Pode Desejar para levar o conhecimento, mas o quanto eu aprendi com os convidados que nós trouxemos aqui. Então, assim, eu tenho um carinho especial por todos os episódios, mas eu acho, assim, que uma pessoa que esteve aqui e que eu tenho um carinho muito especial por ela e que foi um dos episódios que mais viralizou com cortes, com o episódio. Então, eu tenho que falar a primeira participação do Castropil. O rei do botão. O rei do botão. Trouxe, assim, uma leveza tão gostosa, porque todo mundo fala assim, nossa, quando a gente vai falar sobre o botão, né? A pessoa já fala assim, ai, já lá vem coisa feia, enfim. Mas ele trouxe pra gente tanto conhecimento embasado, né? Não é aquela... Você vê que não é aquela coisa que ele fala por falar, e sim, tudo que ele traz é embasado através de muita experiência, de muito estudo também, científico. Então, eu tenho um carinho muito especial por esse episódio. Mas eu falo que outro segundo episódio que eu falo que eu aprendi muito mesmo, eu falei assim, eu chegava para as pessoas e falava assim, vocês precisam assistir esse episódio, foi o da doutora Tamara. Uhum. Que também foi... Bem instrucional bem mesmo. instrucional. Eu aprendi muito com aquele episódio. E quem pôde acompanhar, ou quem tá vendo hoje e não acompanhou, ainda tá disponível Com lá certeza. no nosso canal para assistir, porque assim, foi um episódio muito rico. Muito rico em conhecimento, assim, eu digo pra mim, porque eu aprendi muitas coisas. Então, pode ser que você também aprenda assistindo, né? Eu tenho um carinho especial por todos, mas assim, esses dois conquistam um pouquinho mais meu coração. Você deu tempo pra ela pensar. Na verdade, não é só tempo de pensar. Eu fiquei assim, que quando a gente falou de 2 anos, todos têm um significado, né? Eu falo assim, que cada pessoa que passou aqui marcou a gente de alguma forma e aprendemos muito. E eu concordo plenamente com a Ivone, porque o da doutora Tamara foi um que a gente comentou muito, porque é algo que não é falado muito. E olha que interessante, né? Então, quem tem vergonha, né, da sua pepeca, os cuidados que você pode ter estético, de uma forma leve e tranquila com a sua pepeca. Então, também foi um episódio que me marcou muito. E do Marcos Castropil não tem nem como falar, né? A gente viralizou, a gente teve mais de milhões de visualizações, com conhecimento, a forma que ele trouxe, a leveza. Não é que a gente tá falando o nome de um ou de outro, né? Da Adriane Visioli também, pra mim, foi maravilhoso, que foi um dos segundos episódios, assim, e ela trouxe com tanta naturalidade o que ela trabalha dentro do consultório, como a mulher se descobrir, porque é ali que a gente tem, olha, é muito engraçado. A gente sabe que muitas pessoas não sabem o que é um orgasmo, como descobrir, mas assim, como que é comum ainda hoje ter muitas pessoas. Apesar de ter tanto acesso, né, à e informação. ainda é comum. Inclusive, essa semana, nós tivemos uma cliente lá, que ela foi casada durante muito tempo e ela não sabia nem onde ficava o seu clitóris. Então, assim, pra nós, assim, impacta ainda, né? Porque a gente, tipo assim, eu ainda sinto assim, chocante. É chocante. Daí eu ainda até comentei com a Ivone. A gente tem que fazer mais, essas mulheres precisam se descobrir mais. Então, assim, cada episódio teve um significado, cada episódio foi de falar sobre relacionamento tóxico, de falar sobre a menopausa também foi um outro episódio com a doutora Raquel, que eu também aprendi muito. Que a mulher não precisa, porque a gente tem um costume de achar assim, tô na menopausa, é Acabou normal, pra mim, tudo é normal. acabou, é normal eu ficar sofrendo isso. Não é normal, tem solução. Então também foi um outro, assim, sabe? Tem alternativa, né? Você pode fazer exames pra você saber como que tá o seu hormônio, você pode fazer reposição hormonal, não da forma que o povo vende, que é pra você subir pelas paredes, que é pra isso, que você vai ficar homem, voz de... Enfim, então é muito autoconhecimento mesmo. Deixa eu fazer mais uma colocação, porque ela falando
da Adriana Visioli, ela esteve aqui com a gente, inclusive, numa época da vida dela que a gente nem sabia, né? Eu fiquei sabendo depois pelas redes sociais. Ela veio aqui e ela se entregou de uma maneira, porque foi um episódio de muito conhecimento também. Ela entregou muito. Naquele episódio nós falamos sobre orgasmo. Sim. Né? E era uma época que o marido dela estava passando por um período de câncer. E logo após o marido faleceu. Então ela perdeu o marido logo após. Mas ela estava passando por aquela dificuldade, mesmo assim ela aceitou o nosso convite, e esteve Ensinou aqui, entregou muito mesmo. Então assim, olha, chega a me arrepiar também de pensar e lembrar, enfim, são pessoas muito especiais que foram escolhidas com muito carinho e elas também retribuíram todo esse carinho, trazendo conhecimento. Eu falo que todo mundo que esteve aqui no nosso episódio, ele foi escolhido a dedo, foi escolhido com carinho, não foi vir por vir. Então todos têm assim a sua contribuição e todos foram muito importantes pra nós. Eu vou opinar também. Pode. Eu gostei dos bate-papo com os casais, né? A gente recebeu 2 casais. Nossa, eu ia falar isso, é muita gente. Foi muito legal. Foi. Até porque, por questões de rotina, porque a rotina de cantora é diferente, né? Então, a Ju e o Alex, assim, também foi muito bacana. Foi diferente de como eles conseguem conciliar a sua rotina. Porque hoje, muitas pessoas não têm mais a rotina comum das 8 às 6 e final de semana. Se você for ver, não é um meio que a gente convive, mas não é só por esse meio. Mas hoje é muito mais comum as pessoas fazerem carga horárias diferentes. Então, assim, você saber se adaptar, você trazer essa leveza também foi muito legal. Sem contar o Rudinei e a Josi. O Rudy e a Josi. Teve uma prima minha lá de Curitiba que ela me mandou mensagem. Ela acompanha todos os nossos episódios. E nesse aí, ela falou assim: Ivone, o que foi aquela história? O que é aquela história? Eu chorei, né? Então, assim, realmente a gente aprendeu, a gente falou sobre Deus, a gente falou sobre... Foi incrível, foi um episódio realmente maravilhoso, de muito conhecimento, de muitas possibilidades que você vê aí, né? A questão deles conseguirem a anulação do casamento depois de um tempo. E eu tô aí nesse processo, né? De repente, daqui uns dias sou eu que caso. Amém, que assim seja. E assim, o legal, assim, de como você mudar o seu relacionamento, tipo, de uma forma que eles trouxeram, né? O período de castidade, de que eles foram, assim, pra mim, assim, marcou bastante. Foi um episódio que eu chorei, né? Então, mas foi lindo. A gente tem uma surpresa pra vocês. Surpresa, meio que elas ouviram aqui nos escantinhos, aqui, essas curiosas. A gente já não aguentaram de alguma coisa. Mas eu convidei alguns dos personagens que passaram pelo Pode Desejar, que tiveram temas tanto polêmicos quanto temas leves aqui, que quiseram estar aqui por meio desse vídeo especial para parabenizar o Pode Desejar, que inicia então a partir desse episódio a 3ª temporada. Vamos relembrar? Aqui na tela. Olha aí. Meu Deus. Eu, Marcos Pio, o rei do botão aqui de São Paulo, quero parabenizar vocês duas por 2 anos de Pode Desejar. Bah, passa voando, né? Eu tive o privilégio mais de uma vez de participar. Oi, Ivone, oi, Daiane. Primeiramente, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, pelo programa, pelo aniversário do podcast de vocês. Gente, olha que legal! Pode Desejar completando 2 anos de muito sucesso. E nós estamos passando aqui para parabenizar as meninas, Daiane e Ivone, por esse aniversário e dizer que para nós foi uma honra ter participado de um episódio super legal. Eu acho que uma honra nem seria a bem. palavra, foi um prazer. Sucesso, meninas! Oi, Dai, oi, Ivone, tudo bem? Passando aqui para desejar um feliz aniversário de 2 anos do programa Pode Desejar. Um podcast tranquilo, descomplicado, desmistificando tabus, trazendo assuntos polêmicos, assuntos que a maioria das pessoas tem uma curiosidade imensa, mas não sabe onde procurar essa informação. Tamanho não é Eu sou a documento. Galo da Ana Zavoski e eu participei do Pode Desejar, que está comemorando 2 anos e foi uma honra poder falar sobre relacionamento tóxico. Importantíssimo. Um tema que eu atendo diariamente. Meninas lindas, parabéns aí por esse programa tão legal, tão importante na nossa cultura, onde falar de um tema tão delicado, mas que
todo mundo tem curiosidade para saber. Com tanta maestria, com tanta leveza, com tanta informação. Não é para qualquer um. Parabéns, é um programa sensacional que consegue nos proporcionar esse espaço para falar sobre o tema da sexualidade sem tabu, sem vergonhas, sem julgamento. E falar sobre o tema, abrir essa conversa no podcast é muito necessário. Porque quando alguém ouve e percebe, não sou só eu que sinto isso, sabe que aí também já pode começar um processo de cura. Então, parabéns por trazerem esse tema com responsabilidade, com leveza, e que a gente precisa mais falar sobre isso. Sucesso para vocês! E no podcast você encontra ela assim, ó, prontinha, de bandeja para você. Sempre com pessoas atualizadas, especialistas, sempre trazendo a informação e o cuidado. Quero desejar muito sucesso para vocês, garotas. Vocês merecem tudo. Nossa, foi espaços como Pode Desejar são tão importantes. Eles trazem consciência e consciência muda histórias. Muito obrigada, Pode Desejar, e parabéns pelos 2 anos. Foi um prazer fazer parte disso. Ai, que linda, obrigada. Vocês estão de parabéns. Parabéns, que eu desejo que venham muitos e muitos podcasts ainda, muitos temas, muitas coisas bacanas para enriquecer a vida das pessoas, dos casais, dos relacionamentos de um modo geral. Um grande beijo. Ai, beijo. Qual é o tema que nós vamos falar novamente? O próximo. Adorei. Beijão, meninas. Beijo. Vocês são fabulosas, eu quero parabenizar vocês, desejar muitos anos de vida para esse podcast, tanto para vocês duas como para toda a equipe que faz esse podcast fabuloso. Aí ele que vai eu falar sou do fã Max. número 1 e eu ia dizer que vocês são foda, com PH. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês cresçam muito, muito, muito mais ainda, trazendo muito mais informação, quebrando tabus e ajudando muita gente, viu? Vocês são 10, vocês são 1000. Ó, parabéns. Happy birthday pra esse podcast fabuloso que eu Pode Desejar. Happy birthday to you. Maravilhoso. Beijo no coração de vocês. Feliz aniversário. Viva! E claro que foram só algumas, né, das pessoas que estiveram aqui, que fizeram parte desse momento especial, e a gente fica muito feliz em receber esse carinho todo, né? Então, o que vocês começaram a construir foi uma cultura diferente em torno desses temas, né, que são tão complicados. E eu vou aproveitar, então, o conhecimento de vocês, posso? Deve. E a gente replicar um pouquinho dos temas que passaram por aqui. Você sabe que a loja, né, trouxe vários depoimentos ao longo desses episódios. Eu queria entender como é para as pessoas chegarem hoje em dia ainda dentro de um sex shop. Qual é a dificuldade que elas têm e como que é no dia a dia atender essas pessoas que já não querem nem falar, que é difícil chegar, imagina falar o que deseja, né? Olha, eu falo assim que ainda existem muitas pessoas que eu até comentava ontem, eu recebi eu falei assim, é uma amiga, uma cliente, ela morava em Cascavel e agora tá morando em Porto Alegre e veio passear para Cascavel, foi até a loja. Então, ó, já é uma amiga, uma cliente, e aí à tarde ela voltou, trouxe mais 2 amigas e eu contando para elas como usar o produto. E aí eu falei assim, nós entramos no assunto e eu falei assim, olha, tem gente que entra aqui tão nervoso que a gente fala que tem que passar uma borrifada, chega em casa, ela não tava aqui, ela não tava presente naquele momento, porque ela tava pensando, eu tô fazendo coisa errada, Então a pessoa ainda sente e não é culpa dela, é uma crença limitante que tem dentro dela, porque ela cresceu imaginando que aquilo fosse errado, fosse perversão, fosse, né? Então, tem muitas pessoas que ainda entram lá e a gente percebe muito, ou elas transpiram demais, ou elas não prestam atenção no que você tá falando, você tenta falar, mas a pessoa, você vê que ela tá ali em outro mundo ainda, ou elas riam demais. E às vezes eu... Rindo de nervoso. Isso. Às vezes isso me incomodava um pouco, mas aí eu percebi que é uma maneira dela relaxar. Ela olha tudo
e ri. Olha tudo e ri. Olha tudo e ri. Tenho vontade de falar assim, viu? Não sou palhaça. Mas não, você tem que ir com todo aquele cuidado, enfim. E é o que a gente faz sempre na Chocolate com Pimenta. E eu falo, as pessoas chegam suando, tremendo e saem tranquilas, porque a gente atende... Muitas pessoas relatam e falam assim, Ivone, como que você consegue falar com tanta naturalidade sobre isso? Eu falei assim, gente, é natural, eu não sei como que eu consigo, eu falo. E quando eu não posso falar, por exemplo, vamos gravar um story, Ivone, agora tem que cuidar porque o Instagram derruba. Aí você tem que cuidar, eu não sei falar. Mas eu não falo nada de pornográfico, eu não falo nada de vulgar. Eu falo com naturalidade como deve ser falado. Assim como ir ao mercado comprar um feijão, um arroz, é normal que você vá a um sex shop comprar um lubrificante se você tá com ressecamento vaginal. É normal, você não vai usar um produto em casa, porque teve muita gente que já usou hidratante como lubrificante e causou aí alergia, candidíase, enfim, né? Então, pra mim, é super natural. Aí as pessoas perguntam, Ivone, como que você fala natural? E eu percebo que essa naturalidade que eu falo dentro da loja e que eu transmiti para as consultoras que hoje atendem também na Chocolate com Pimenta é falar com essa naturalidade de tudo. É você atender a pessoa como se realmente estivesse vendendo uma calça jeans. Porque a calça jeans você veste, a calcinha você veste, o feijão você come e o lubrificante você usa pra comer também. Mais homens ou mais mulheres? E qual dos dois é mais fácil ou complicado de atender? Olha, uma pergunta difícil. Porque é muito engraçado, né? A Ivone falando do atendimento na loja, né? Quando eu fiz a parceria com a Ivone, depois ela fez o convite pra mim ajudar ela na loja, eu ainda até falei pra ela, Ivone, eu nunca atendi homem. Era um medo grande que ela tinha. Eu falei assim, porque atender mulher pra mim é super natural, tranquilo. Mas como que eu vou falar com um homem? Olha que engraçado. E eu já era vergonha, formada, né? Não, tipo assim, não é nem vergonha. Como que eu vou me direcionar a ele? E olha que eu já era formada em sexóloga, né? E daí eu falei pra Ivone, como que eu vou falar? Daí ela falou assim, normal, vamos ver. Eu falei, não sei não. E na verdade eu fiquei um pouco apreensiva. E quando o primeiro cliente entrou, o primeiro cliente no sentido homem que foi atender, foi muito natural. Na verdade, ele chegou pra mim, eu imaginei que fosse uma mulher e eu atendi. E na verdade, nunca tive problema. Aqui, ó, eu estou atendendo ela. Agora eu tô brincando. Mas assim, o homem, ele é muito bom de atender no sentido quando ele quer reinventar por dentro do relacionamento, ele é muito objetivo. Então, você vai lá, você indica isso, ele fala, é legal pra ela, é legal pra mim, ele já compra e ele já leva. Será que ela vai gostar? Então, às vezes, o receio do homem é se a outra vai gostar, se o outro parceiro. Ou o receio do homem é como ele falar isso com a esposa dele. Porque ele quer levar algo diferente. E às vezes a esposa não é receptiva, porque a gente já teve casos assim que a esposa não é receptiva. Então, aí a gente fala como ele conduzir, como ele falar, porque sempre tem a forma de ser dita. Mas a mulher, ela procura muito mais, né? Então, assim, a mulher, ela procura salvar o casamento. A mulher sempre vai em busca de salvar o relacionamento ou conquistar o homem, se ela tá atrás de um namorado. Só que a gente sempre fala, não é sobre o outro. É sobre ela se permitir, ela se descobrir. Então, assim, e uma coisa da Chocolate com Pimenta que faz muito quando ela fala assim, a gente traz, além da gente trazer a leveza, essa pessoa entra nervosa, a gente não sai mostrando todos os produtos. A gente primeiro tranquiliza ela, olha, pode ficar tranquila, que é um ambiente assim, ó, a loja é assim, tem ali, tem esse produto. Então, primeiro a gente acalma a pessoa, por mais que ela vai continuar nervosa e que muitas vezes... Então, primeiro a gente faz o acolhimento para depois a gente falar sobre um outro produto. E uma coisa assim que a gente sempre procura falar também, tanto para homem ou para mulher, que às vezes a gente até brinca, porque a gente testa muitas coisas, né? Então, a gente testa produtos. Então, a gente sempre procura falar a verdade para o cliente de cada produto. E de como que ele é. Claro que para cada pessoa é diferente. Aí, até esses tempos atrás, a gente brincou, né? Às vezes, eu queria ser homem por um dia. É verdade. Por um dia, para fazer uns testes de algumas coisas, pra gente saber como que é. Então, assim, a gente vende muito a nossa verdade. Então, é por isso que... E a gente não é só sobre vendas. Indiferente, né? Eu sou mentora de mulheres e eu sempre falo, não é sobre venda. É sobre o que eu estou ofertando pro outro. Porque ali é um ser humano
que tá em busca de algo que muitas vezes nem elas sabem o que elas estão buscando. Eu acho que o público maior ainda que vai até a Chocolate com Pimenta é o feminino. Mas assim, aumentou muito. Os homens têm procurado bastante. Mas ainda é o feminino, porque eu falo, é bíblico, né? A mulher edifica o lar. Então, quando a mulher é inteligente, esperta, ela tempera o relacionamento com produtos diferentes. E ela busca. Então, isso... exatamente. Autoconhecimento, o que eu posso fazer, como que eu posso trazer isso pra dentro do meu marido. Eu sempre falo, começa você. Depois que você começa... Tá falando de um plug anal pra dentro do meu marido? Aí eu digo assim, pode nem ser. todos vão aceitar mesmo. A gente não julga. Será que isso tem a ver com aquela máxima que a gente tratou aqui nas edições anteriores de que o homem seria micro-ondas e a mulher mais um fogão a lenha? E por isso os produtos para ela acabam fazendo mais sentido? Também faz todo sentido, né? Porque, pra quem não sabe ainda, que eu sempre falo, o micro-ondas, ele tá pronto. Você coloca ali, ele tá pronto muito rápido. 30 segundos, né? Então, a gente compara o homem com o micro-ondas. 30 segundos tá lá, potente, pronto. A mulher não. A mulher não é visual. A mulher precisa de cheiro, de carinho, de massagem, de ego, né? Então, é tudo muito diferente. Então, uma mulher é um fogão a lenha. Eu comparo que a mulher é um fogão a lenha. Você precisa pôr a lenha, você precisa pôr o fogo, riscar o fósforo em cima do gravetinho, abanar até o fogo pegar. Mas depois que pega, querido, né? Só que os homens... eu não falo que é um erro dos homens, porque tem muitas mulheres que treinam os seus maridos dessa maneira. Fingir orgasmo. Você tá treinando o seu marido a dizer que aquilo ali é bom pra você. Só que, na realidade, ela tá ali dentro daquele corpo sabendo que não é, que ela tá só fazendo pra... E isso acontece muito. Por quê? Porque o tempo é muito diferente. Aí a mulher, vou fingir, porque daí acaba logo e eu durmo. Né? Então, isso é um erro muito gravíssimo. Porque você tá treinando o teu parceiro... Que daquela forma é bom, aquele tempo é bom. Daquele jeito ela gostou... Foi prazeroso pra ela. E depois pra ela mudar esse discurso é uma outra jornada. É muito mais difícil, exatamente. E sem contar que o homem, ele é muito mais inserido no mundo da sexualidade muito mais rápido do que a mulher, né? Então, a mulher, ela demora muito pra se descobrir. E ela tem vergonha de se autodescobrir, coisa que o homem... É raro, tipo, né, você falar algum homem que não descobre. Então, o prazer do homem é mais instantâneo. E o prazer da mulher, ela precisa se permitir se descobrir para depois ela realmente sentir prazer. E a gente precisa também mudar uma coisa. A mulher, principalmente, a nossa mentalidade. A gente não está aqui para servir o homem. A gente tá aqui pra gente sentir prazer também e, consequentemente, sim, tanto nós darmos prazer pro parceiro quanto ele pra nós. Só que se a gente não sabe, como que você vai ensinar? E a Ivone falou um ponto importantíssimo. Se você finge o orgasmo, olha o comando que você tá dando pro seu marido. Faça desse jeito todas as vezes que eu tenho orgasmo desse jeito. Exatamente. Aí o dia que você quiser ter um orgasmo, ele vai falar assim, mas por que você tá demorando hoje, né? Como assim? O que aconteceu? Então, assim, você tem que ter esses cuidados. Eu falo assim, não finja, seja realista. Né? Conversa. Fala, olha, desse jeito, é assim que eu gosto. Isso, você não tem nada de errado nisso. Você precisa dizer pro seu parceiro como você gosta. Por quê? Pra comprar... Vamos começar aí. Primeiro, antes de dizer, né, Dai? Porque, assim, a gente fala, você precisa dizer, você precisa falar, você precisa comunicar. Mas, por exemplo, essa pessoa que esteve na loja ontem, que é uma mulher que foi casada, o filho que levou ela no sex shop. O filho, um filho adulto, já acho que 19 anos, não sei. E ela não sabia onde era o clitóris. E não sabia onde era a zona G. A zona G tem muita mulher que não sabe. Mas, gente, a zona G é o clitóris. Porque o clitóris é muito mais fácil de ser descoberto porque ele é externo. Então, a gente fala que a maioria das mulheres são clitorianas. Mas a zona G é a mesma peça, gente. É o clitóris por dentro. É como se fosse o bumbum do clitóris. Né? Por isso que a gente fala que os vibradores de zona G são curvados. Para estimular melhor ali a região do bumbum do clitóris, né? Então, ela não sabia nem onde era o clitóris, nem onde era a zona G. A zona G a gente entende, porque muitas mulheres não têm
um orgasmo ou um prazer com uma penetração por falta de um estímulo correto ali, né? Porque se você estimular correto, você consegue ter ali também um orgasmo com a estimulação interna. Mas ela não sabia nem onde era o clitóris. Ou seja, o quanto é importante a gente falar, porque lembra que eu falei, a gente precisa falar o óbvio, porque a gente parte de um pressuposto de que todas as mulheres se conhecem. Conhecem o próprio corpo. Sabe como fazer o próprio corpo chegar a um orgasmo. Porque o prazer, o seu prazer é sua responsabilidade, não é só do parceiro. E muitas vezes as mulheres, elas entregam essa responsabilidade para o outro. Dizendo que o outro é responsável pelo prazer. Não. Você tem que conhecer o seu próprio mapa. Para depois entregar esse mapa para outra pessoa desbravar. Né? E saber dar os comandos para essa pessoa, né? Então, desculpa ter te cortado, Dai, mas não, é que mas se eu perdesse né? Então, assim, antes de você contar, falar e chegar a falar pra parceria, olha, eu gosto assim, eu gosto assado, eu gosto de lado, eu gosto... Você precisa saber o que você gosta, onde você gosta, como, com que frequência. Essencialmente. Né? Esse é o primeiro ponto mesmo. É ela se permitir, ela descobrir como ela gosta, de que jeito, qual é o toque. Aonde dá mais prazer, se é mais rápido, se é mais devagar. Aonde que tá... Que tipo de estímulo e que tipo de prazer ela sente diferente. É o início de tudo, é ela se descobrir. Por isso que eu falei, né? O homem, ele já começa já nesse mundo muito rápido. E nós, não. E infelizmente, não existe uma receita de bolo. Não existe. Para os homens, basicamente, se você for pensar, vamos... Não, mas se a gente pensa, não fala. Para os homens é receita de bolo. Não, mas para os homens é receita de bolo. Mas para a mulher, pode ter um passo a passo. Mas a intensidade e o prazer é único de cada ser humano. Mas ela pode ter um passo a passo. Eu falo que, inclusive, no banho. Ela, na hora que ela vai lavar as partes íntimas, se toca. Se permite você se conhecer. Se você tem tanta vergonha, fecha os olhos. Enfim, tem várias maneiras de você poder se descobrir, né? E a gente, ao longo de todos os nossos episódios, inclusive da Adriane Visioli, nós falamos muito sobre isso. Até o que é um orgasmo, o que você sente, como que é que você sente sobre um orgasmo. É, porque tem gente... Não, se vocês... São 17 anos de Chocolate com Pimenta, então, assim, eu tenho muitas histórias pra contar, inclusive de uma pessoa que uma vez foi a Chocolate com Pimenta, comprou um vibrador, e no outro dia, ela me mandou mensagens, assim... felicíssima, e falava assim, Ivone, eu acho que eu tive um orgasmo. Eu acho. Mas, a princípio, eu achei que eu tivesse feito xixi na cama. Fui cheirar depois, mas não tinha cheiro de xixi, então eu acho que não era xixi. Me ajuda, será que foi um orgasmo, né? E eu falei assim, nossa, eu lembro que eu tava tomando café da manhã e na época eu levava o celular da loja pra casa ainda. Hoje não mais, mas enfim, na época eu levava o celular da loja pra casa. E eu tava tomando café da manhã e eu ouvi, eu falei assim, gente, que bom dia mais gostoso. Então, assim, ela tava super feliz. E aí foi o começo de um conhecimento do próprio corpo, que aí sim ela vai saber qual que é a frequência dela, o ritmo dela, e vai ser muito mais fácil ela passar por uma parceria, né? E aí a gente tem, dentro de toda essa conversa, um pilar muito importante quando a gente fala do relacionamento, que é a questão da rotina. A gente ouviu aqui que muitas vezes a rotina é que mata o relacionamento. Mas existem estratégias que podem ser aplicadas para tornar essa rotina para o casal viável de manter a chama acesa. O que você colocaria, Dai, que é importante dentro da rotina para realmente acender essa chama? E aí eu trago muito mais para a visão da mulher, porque para o homem, como vocês já disseram, é mais rápido, é natural. Então, talvez para ele a rotina não tenha o mesmo peso que tem pra mulher, que às vezes tá super sobrecarregada e ainda tem que pensar nisso, né? Então vai ficando pra depois. O que ela pode colocar e estabelecer nessa relação? Atenção, maridos, vamos colaborar agora, porque vem a resposta pra você. Então eu falo que é fundamental a mulher se permitir mudar a rotina dela. Porque a gente, primeiro você tem que entender que tudo é investimento. Porque se você tá no trabalho, você tá investindo o seu tempo no trabalho, você tá investindo no seu filho, você tá investindo, tudo é investimento. Então ela também precisa investir no relacionamento. Então eu sempre falo, o que ela vai fazer? A rotina da mulher é sempre mais sobrecarregada. Então como que eu posso não sobrecarregar tanto a minha rotina para me ter momentos com o meu marido? Porque às vezes a mulher, ela acha que ela tem que resolver tudo, ela tem que fazer tudo e ela tem que dar conta de tudo.
E aí ela deixa o sexo sempre por último. E na verdade, não. Ela não pode deixar o seu relacionamento e muito menos o seu prazer e muito menos o sexo por último. Então ela também tem que pôr, sim, na vida dela, na rotina dela, lá na agenda dela, se for possível, que ela também tem que ter esses momentos de prazer. Como que ela vai fazer? Ela vai ter que buscar de como que é a rotina dela e como que ela pode aliviar essa rotina. Por exemplo, se ela lava roupa todo dia e se ela tem que fazer mercado, se ela tem que fazer aquilo, ela vai ter que criar estratégias para ela não lavar roupa todos os dias, para ela não se sentir cansada todos os dias. Então, se eu posso delegar para o meu marido ir no mercado, se eu posso comprar, fazer pedido porque hoje temos muitos aplicativos. Então, são formas que ela tem que buscar como que ela pode aliviar a rotina dela para ela estar mais descansada, para ela poder investir no tempo do relacionamento dela. Isso é um primeiro passo. A mulher aprender que ela não tem que fazer tudo, que ela não tem que sobrecarregar, que ela tem que ter um momento que seja um dia da semana, mulheres, um dia da semana, que a sua rotina tem que ser mais leve para você não se sentir cansada no final do dia e fazer sexo por fazer, só para cumprir tabela. E para complementar, eu digo ainda, mulheres. Já olha pra cá, a sua câmera é essa. Mulheres. Eu tava perdida, não deixaram minha câmera ainda, gente. Meu Deus. Mulheres. Vocês aí que têm um marido em casa, vocês precisam dar. Isso mesmo, precisa dar. Porque para o homem, sexo é necessidade fisiológica. E para nós, não tanto. As mulheres, elas vivem... Sim. Elas acham que nem tanto. Né? Só ficam irritadas. Mas os homens... Então, eu digo sempre assim. Se o seu marido chegar em casa à noite e a casa estiver bagunçada, pra ele tá tudo bem. A maioria, né? Tem aqueles que são paranoicos também. Mas, se a casa estiver bagunçada e você não der... ele vai achar alguma coisa pra reclamar. Qualquer coisa. Agora, se você estiver em casa, a casa tá arrumada, você esqueceu de fazer a janta, mas você dá gostoso... Filho, não tem problema nenhum. Certo. Entre você lavar uma louça e dar pro seu parceiro... Faça suas escolhas. Faça suas escolhas. Olha os conselhos. E ainda existe um estudo, gente, que os homens precisam ejacular no mínimo 21 vezes por mês pra não ter câncer de próstata. E daí não deixa esse estudo chegar perto dele. E homens, vocês que querem ver a esposa de vocês feliz, leve, ajuda ela para que você escolha um benefício à noite também. Tenham esse cuidado, esse olhar também para a mulher. Se você tá vendo que ela tá sobrecarregada, que ela tá irritada, faz um carinho diferente, traz algo diferente para dentro do seu relacionamento para que você também colha os frutos. Porque uma mulher tranquila, leve, sem estresse, muda totalmente dentro de casa. O carinho, o beijo pela manhã, o bom dia. Eu falo que a mulher, ela começa um elogio pelo bom dia. Se você teve um bom dia, ela vai chegar em casa e ela vai estar mais disposta, né? E então, trate a sua parceira, mande mensagens de carinho. De repente, coloca uma pimentinha dentro dessa mensagem no dia. Porque a mulher, ela não tem esse hábito de parar em pensar no sexo. O homem pensa em sexo várias vezes por dia. O celular dele aqui, ó, tá brotando de vídeo. Brotando de vídeo. Então, assim, ó, ele pensa em sexo muitas vezes por dia. Então, assim, além dele ser mais visual, ser mais rápido, ele ainda pensa em sexo todos os dias. E nós não. A gente pensa na lista do mercado, que tem que buscar o filho na escola. Então, uma dica bem legal também é incluir no seu dia a dia aí algo para você ler. A gente não é muito as mulheres não tendem a gostar muito de pornô, porque como chega nos celulares dos homens, então a gente sempre indica ler um livro. Ler um livro, conto erótico. Maravilhoso. Ela já teve ideias ali. Não, é que eu falo assim já lembrou de títulos. Não, é que eu falo assim que é necessário você ler. Sim, tem vários. Quem quiser pode me chamar que eu tenho várias dicas. Altas deixa aqui no comentário aí, que elas vão responder. Mas assim, eu ensino também as minhas alunas a colocar no despertador pelo menos uma vez por dia. É pouco. Eu colocaria mais. Para você pensar, se para você é difícil ler um conto, ouvir alguma história, pensa na noite quente que você já teve. Busca aí na sua memória, você tem que trabalhar a sua mente, para você também ter esse desejo.
Ah, tô com falta de libido. O que eu vou resolver? Não acha que é comum você estar com falta de libido? Eu preciso tomar alguma suplementação natural? Eu preciso descobrir? Eu preciso me tocar mais? Eu preciso... O que eu preciso fazer? Para de falar que é normal, que é comum, que não é normal e não é comum. Eu falo assim que a gente tá normalizando muita coisa. Então, para de falar que, eu tô cansada sempre, não tenho vontade ouço isso sempre. de todo mundo, tá tudo bem. Não é verdade. Não é. Isso é muito bom. Com essas cartas à mesa, beleza. Agora entendemos que homem e mulher têm ritmos diferentes, entendemos que a rotina conta e falamos que é preciso falar sobre isso. Porém, na maior parte das vezes, o que existe é um silêncio, principalmente porque nós, lindezas, nem queremos nos incomodar, né? É melhor resolver sem falar nada, vou levando, empurrando com a barriga. Qual é o risco dessa relação ruir, né? Ou de ficar nesse casamento que é muito mais uma fachada do que um relacionamento? Porque a essência do casamento, a gente se casa realmente para ter a relação com o parceiro ali do lado, além de toda a estrutura familiar que você queira desenvolver. O quanto o silêncio é prejudicial, o se calar, o não falar sobre. Eu acho que isso vai prejudicar muito você não falar, não expor, tanto na questão sexual que a gente tá falando aqui, ou até mesmo em outro tipo de... Eu ouvi uma vez uma historinha assim. O casal tinha acabado de se casar, e aí eles compravam pão francês todas as manhãs. E aí ele cortava ao meio, porque eles não comiam o pão inteiro, cortavam ao meio, só que o homem gostava da parte de cima do pão, que é aquela casquinha crocante, e a mulher da parte de baixo. Só que o homem que cortava deixava a parte que ele mais gostava para ela. Sem saber que ela não gostava. E ela comia todas as manhãs aquela parte porque achava que ele gostava daquela parte que ele estava comendo. E não tinha essa comunicação. Então passou muito tempo eles fazendo isso sem saber o que cada um gostava. Então isso é em tudo na vida. Você precisa falar do que você gosta, do que você não gosta, se você gosta de pão, se você gosta de tapioca, né? Então, você deixou a tua casa para morar com outra pessoa, são costumes diferentes, famílias diferentes, então você precisa entrar num consenso. Eu sempre falo assim, você precisa falar sobre tudo, né? E sobre sexo também. Saber qual que é o meu limite para falar para ele, né? Ele também a mesma coisa, e falar sobre esses limites, falar sobre fetiches, falar sobre fantasias. É tão gostoso quando você tem esse relacionamento aberto e pode chegar e falar assim, olha, eu tenho um fetiche de transar no capô do carro. Você topa? Aí ele vai falar assim, não, eu não vou conseguir, não vai subir lá. Vai que o vizinho passa, né? Então, assim... É falar, chegar e falar assim, olha, eu tenho esse fetiche, você gostaria de realizar comigo? Se não fazer mal pra você, porque a gente tem as crenças limitantes, né? Não que você não deva tentar quebrar essas crenças, mas enfim, cada um tem esse limite, e saber qual que é o limite do outro, isso faz toda a diferença. Então o silêncio, eu falo assim, que pode levar realmente um relacionamento ao fim, né? Não é por falta de amor, mas por falta de conversa. Nas rodas de conversa aqui durante os episódios, uma das coisas que ficou muito clara pra mim durante essa ideia de que a mulher fica em silêncio é porque pro homem sexo é uma aprovação pessoal. Pra ele é como se fosse uma nota que ele tem que tirar. Logo, se ela divide algo que ela não gosta, parece que a nota dele foi baixa, e aí o homem, às vezes, na cabeça dela, não vai saber lidar com isso. Faz sentido, Dai? Como é que a gente poderia lidar? E aí, vamos combinar que às vezes os homens são muito mais sensíveis do que as mulheres em alguns pontos e fica difícil falar. Não é que fica difícil, né? A Ivone fala uma coisa que eu sempre... que é verdade e a gente esquece, que é muito engraçado. O óbvio precisa ser dito. Então, às vezes a gente acha, assim, que o homem tá lendo a nossa mente ou que a gente lê a mente. Só que a gente fantasia muito. Então, quando a gente não tem essa segurança de conversar, o silêncio, ele acaba com qualquer relacionamento. Por isso que tem tantas pessoas com depressão. Porque ou você vai explodir, ou você vai arrumar uma desculpa, alguma coisa mesmo inconsciente, ou a mulher ou o parceiro vai fazer para que ou vocês briguem, ou faz um rompante, ou vai chegar no limite de algum ali, e é onde que não tem mais salvação.
Porque por falta, talvez, que nem a Ivone falou, não por falta de amor, mas por falta que às vezes foi conversando, foi deixando, pro outro é mais importante, não fala, tanto faz como tanto fez. É você não investir nesse relacionamento, é você não investir, porque não é sobre o outro, é você investir em você, porque a partir do momento que você decide estar com um parceiro, casado, namorado, indiferente do que é, você escolheu estar com o outro. Mas o que você vai fazer para realmente estar com o outro? Isso é pros dois, porque relacionamento é 50% um, 50% o outro. Então, é você dizer o que você gosta e o que você não gosta. Só que muitas pessoas nem sabem o que elas gostam, o que elas não gostam. Então, eu acho que a gente tem que parar. Um ponto muito importante. A gente precisa começar a ter autorresponsabilidade por tudo na nossa vida. É parar de falar que é normal, é parar de falar que é comum, é parar de falar que todos os relacionamentos assim, é normal, é isso. É você buscar o que tá te incomodando pra você melhorar. E hoje, gente, a gente tem tantos meios. Olha, nós temos um podcast, quantos episódios ali pra você aprender. Tem muito vídeos em YouTube, tem várias coisas pra você. Então, para de ver vídeos que não existe aí, que a gente fica fantasiando o mundo ideal do outro, e busca um autoconhecimento pra você. Porque isso vai agregar... E para de falar que é culpa do outro, porque isso vai agregar dentro do seu relacionamento e pra sua vida inteira. Isso é impacto pra você. Não é uma competição. Não é uma competição. Para de competir com o seu parceiro. Se você escolher... Gente, o pior erro do ser humano é competir com o seu próprio parceiro. Olha que loucura. Se você escolheu a pessoa... Você escolheu. Né? Aqui no nosso mundo, né? Aqui no Brasil, ao menos, a gente não escuta muito isso, né? De colocar uma arma na sua cabeça e você tem que casar, Meu pai me obrigou. Né? Meu pai me obrigou. Eu acho que isso já acabou, né? Então, você escolheu. Então, se você escolheu, o que de melhor você pode fazer nesse relacionamento? Porque hoje as pessoas entram dentro de um relacionamento. Vamos ver o que dá. Se não der certo, eu termino. Mas esse não der certo, tá tudo bem que você termine e você não é proibida de você terminar. Mas o primeiro erro é você entrar num relacionamento, se não der certo, eu termino. Isso já é o primeiro erro, de você pensar em você terminar. Isso. Pra jogar no mesmo time. Isso. Lógico. Aí outra coisa, o seu parceiro, ele não é seu rival. Ele é o seu parceiro. É você escolheu pra você... O seu cúmplice. É, o seu cúmplice. E aí a gente... coloca ele como inimigo. Que loucura, qual é o sentido disso? Ó, você falou que tem muitos vídeos aí na internet, eu quero que esse seja um vídeo daqueles, tá? Então, pra quem tem pouca criatividade, essa relação esfriou, ela decidiu falar e agora ela tem que dar sugestões e o mesmo vale pro homem. Tava assistindo aqui o Pode Desejar e eu quero sugestões, vai. Primeiro Ivone, depois Daiane, quero sugestões de como apimentar a relação. De como apimentar a relação. Olha, eu acho que o principal é você falar assim, convidar a parceria para um banho juntos. Eu acho que o banho, você tomar aquele banho junto, um lavar as costas do outro, carinho, beijo. Você começar com um banho, com uma luz baixinha, colocar uma música, já é algo gostoso. Conecta. Só que, já conecta. Só que faça esse convite para a parceria. Não chega lá e puxa... Que tal um banho juntinhos hoje? Prepara uma musiquinha. Gente, isso é tão fácil. Hoje, o celular toca música. Nós temos as JBL, enfim, as caixinhas de som que a gente pode levar lá pro banheiro. Coloca uma música gostosa para você ouvir, para tomar esse banho. Faz esse convite. Todo mundo consegue fazer isso. Então, um banho, uma massagem. Gente, quem que não gosta de uma massagem? De repente, inclui aí um óleo afrodisíaco. E falar em massagem, já que o pessoal está assistindo aí que quer mais dicas, porque aqui a gente não consegue dar muitos detalhes de dicas, nós vamos ter um evento especial para o Dia das Mulheres, no dia 18, na Chocolate com Pimenta, ministrado por Ivone e Daiane, né? A Daiane vai levar um mapa erótico, tanto feminino quanto masculino, para mulher explorar o seu corpo, saber as áreas erógenas, saber aonde aqueles pontinhos específicos que te dá mais prazer, e do homem também. Já fica uma dica aí pra você explorar tanto o seu corpo quanto do parceiro. Olha que legal de você levar algo diferente pra dentro do relacionamento. Olha aqui, ó. Vamos descobrir se esses pontos realmente é verdade. Eu te desafio pra você saber se esses pontos são mentiras ou verdades. Exatamente. E eu vou ministrar uma aula de pompoarismo pra você fazer aí os exercícios com assoalho pélvico e ter mais saúde, mais prazer, mais libido. E também darei uma aula de massagem sensual e erótica.
que é aquela massagem que você faz no parceiro, mas você se beneficia muito mais que ele. Fica a dica. Com certeza, fundamental. Temperos, vai. Criatividade. Mais falo dicas. É você fazer criatividade, você trazer coisas diferentes pra dentro do relacionamento. Ontem a gente tava conversando na loja. Ela já riu. Eu falo que são coisas simples do dia a dia. Por exemplo, eu falei ontem de vibradores, né? De você colocar 2, 3 tipos de vibradores, tirar a foto e mandar pro seu parceiro. Qual você quer usar hoje? Mas como nem todas as mulheres têm vibradores, de você colocar uma lingerie, de você tirar uma foto e mandar pro seu parceiro. Se ele gosta de receber tantos vídeos, tantas fotos, por que não você fazer algo? Nunca mostra o seu rosto, por favor. Mesmo que é pro seu parceiro ali, a gente sempre fala, alerta, nunca mostra. Mas assim, sabe? É uma frase diferente, é um recado no carro, é você pegar um produto diferente, é você fazer aquele oral gostoso, diferente, não comum, é você trazer um cheiro diferente pra dentro do seu relacionamento, porque eu falo que a mulher, ela precisa ter um cheiro específico pro sexo. Como que é esse cheiro, sabe? É você trazer um cheiro gostoso, fazer um oral caprichado, um beijo mais demorado, mais gostoso. É você ativar a imaginação dele. Então, a gente sempre gosta de dar muitas dicas no sentido assim, de você ativar a mente dele, gatilhos eróticos na mente dele. Então, quando você faz um oral caprichado, daí você vai falar pra ele aquele dia, que tal aquele oral gostoso hoje? Então, você começar também a trazer mais... apimentar a sua relação da forma que ele gosta. Se ele é visual, manda uma calcinha. Não precisa, se você tem vergonha de ser em você, coloca uma preta, uma vermelha. Qual das duas que você quer que eu use hoje? Ou qual roupa de dormir que você quer que eu use hoje? Ou, entende? Você beijar ele de forma diferente. Ou você até agradar ele de forma... Um produto. Eu amo, né? Eu amo, porque isso aí é um problema sério pra mim. Porque eu falo assim que toda mulher tem que ter um produto íntimo. Com certeza. Não só, eu falo assim, do cuidados íntimos, né? Que é a skincare da pepeca que a gente tem que fazer. O sabonete íntimo é fundamental para nós mulheres. Lubrificante não é luxo, é necessidade. E não é todo produto que você deve usar dentro de você. Porque nós... Gente, por favor. Agora eu vou falar um assunto muito importante. Para de achar que sabonete que a gente lava o nosso corpo é o mesmo que a nossa pepeca precisa receber. Se o nosso rosto precisa de um sabonete diferente, por que a nossa região íntima merece qualquer sabonete? Começa por aí os cuidados íntimos. Aí... você pode ir além, tem os excitantes. Que, Daiane, eu tô devagar, sabe? Não sinto desejo. Passa na loja. Ou pede por aqui mesmo, que a gente tem um site, que a gente entrega. Ninguém nem precisa saber o que você comprou, Pega um excitante, passa no seu clitóris de manhã, ou à tarde, ou em outro horário. Você vai te gerar desejo, porque o seu clitóris vai acordar. Tem alguma coisa diferente aqui. Começa a ativar você, para quando você chegar... você vai se entregar pra dentro do relacionamento. E uma dica principal, se entrega pra quando você não faz por fazer. Porque esteja presente. Isso muda e o parceiro sente. Para de pensar no arroz, no feijão, no mercado, no boleto que você tem que pagar e curte aquele momento. Que seu parceiro merece prazer, você merece muito mais. Só que depende de você. Então tem muitas dicas. Daiane, eu tô sem libido. Toma um remédio. A gente tem uma cápsula lá que eu amo aquela cápsula. Te dá mais energia, te dá mais disposição. Para de dar desculpa pra você, porque pra tudo tem solução nessa vida, só pra não pra morte. E agora eu posso dar uma dica com o bullet da chocolate com pimenta. Opa! Esse é meu querido! A novidade que encerrou 2025 com chave de ouro. Então, pra você que tá chegando agora aqui no canal, nós gravamos, né? As meninas fizeram um especial no final do ano. E esse episódio abrindo 2026, selando mais uma vez, né? A confirmação de que foi um sucesso o primeiro produto de chocolate com pimenta. Olha só. Primeiro ele começa com uma embalagem bem luxo, né? E aí o porquê meu preferido. Bullet. Porque eu falo que toda mulher, a Daiane fala muito isso e eu concordo, né? Eu falo que toda mulher precisa de um bullet, gente. Gente, vocês que andam muito estressados, esse daqui é o melhor produto da vida. Porque olha o tamanho, cabe em qualquer lugar. Cabe aqui, ó, na palma da mão. Vamos mostrar lá, ó. Cabe aqui na palma da mão. Super pequeno, tem a nossa pimentinha aqui, gente. Olha que coisa mais linda. E a dica que eu dou pra usar esse acessório aqui com a parceria, como? Gente, se você já teve um orgasmo com um parceiro, nossa, que delícia, né? Se você já teve um orgasmo com um vibrador, nossa, que delícia, né? Agora,
Se você tiver um orgasmo com penetração do parceiro e esse bullet aqui no clitóris, vai ser o melhor da vida. Vai cair. Ele é pequeno, mas a potência, ó, tá Coloca pertinho do incrível. microfone aqui, ó, pro pessoal ouvir. Quem falar, quem aí, ó, tá com dúvida se já teve orgasmo na vida ou não, compra. Porque, se você falar pra mim que você usou e você não teve um orgasmo, minha amiga... Corre pro médico. Eu duvido. Não, eu dou Como aqui, diz ó. a Eliana, chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Porque com esse daqui é impossível você não ter um orgasmo clitoriano. Muito Mas bem. com essa dica da Ivone, então... Eu lembrei dessa dica porque era justamente sobre isso que nós estávamos falando na loja ontem, né? E aí uma contando pra outra, não, eu já fiz assim, eu já fiz assado. De repente nós assim, nossa, olha o que nós estamos falando, né? Você sabe que isso tem curiosidade dos homens, né? Se as mulheres falam entre elas ou não falam entre elas, porque pra eles é muito comum falar sobre isso, né? É bom também dividir com as amigas, ou é bom escolher com quem dividir é isso? importante você falar. Só que nem todo mundo é aberta pra você conversar. Olha que engraçado, né? Eu mesmo sou uma sexóloga, tenho várias amigas. Com algumas amigas eu posso falar de tudo. Com outras eu tenho que ter certos cuidados. Então, assim, isso é pra tudo. E a mulher precisa cuidar também com quem que ela fala. Porque, assim, às vezes, a mulher mente muito, né? Então, ela vai falar que teve 3, 4 orgasmos no mesmo dia. E é mentira, ela conta mentira pra ela mas mesma. isso eu tenho, não é mentira. Ah, mas você aí... Só que isso é... Você entra num outro... Principalmente de férias, Ivone. Por isso você viaja tanto, Ivone. Mas assim, não, então nem todas falam a verdade. Mas assim, as mulheres têm que parar de julgamento. E eu acho que ser muito mais aberta. Fala com a amiga, é tão gostoso. Aprender que nem ontem a gente tava falando na loja, porque... quando chega produto novo, né? A gente gosta de testar. E aí cada um conta a sua experiência, né? E só que pra nós é muito natural. E daí, a gente sempre aprende uma com a outra. De uma forma de usar, de que jeito que é. Porque ontem a Ivone perguntou, né? De um vibrador. Por exemplo, do bullet. O que o bullet representa pra você, pra fulana, pra Beltrano? E cada uma foi falando o que representa. E é muito engraçado. Porque, tipo assim, são pessoas que trabalham na loja, que todo mundo acha que é a mesma percepção. Não é. Cada uma vai sentir de uma intensidade de uma forma diferente. Até você falou assim... como que é contar com as amigas. Porque, assim, uma amiga vai falar assim, nossa, eu amo sexo. A outra vai falar assim, eu odeio. Então, assim, a gente atende mulheres que chegam e falam assim, meu Deus, eu queria ser igual a minha amiga, porque ela fala que ama sexo. E, às vezes, nem tudo realmente do que ela fala é verdade. Às vezes, ela fala, né? Enfim. E acaba fantasiando a cabeça de outras pessoas. Eu falo assim, poxa, eu não tenho esse orgasmo. Nossa, eu não tenho isso, eu não sinto isso. É porque cada um é cada um. Por isso que a Dai falou assim, lá nós estamos em 5 mulheres. 5 mulheres. Então, a gente conversa e cada uma sente diferente. O mesmo produto. Então, não vai ser igual para todo mundo. Por exemplo, eu tenho múltiplos orgasmos, mas eu tive depois dos 40 anos, gente. Eu fui ter o meu múltiplo orgasmo com um acessório da Chocolate com Pimenta. Meu marido até ficou com um pouquinho de ciúmes, mas depois ele... Mas eu falo assim, que amiga de verdade dá de presente. Porque quando eu comecei... E que eu descobri, porque até então eu achava que eu sabia muito do meu corpo, mas eu nunca tinha usado um acessório. E por que eu amo o bullet? Porque foi o meu primeiro vibrador. Foi um bullet, foi essa pecinha incrível e maravilhosa. E o que eu fazia? Até hoje eu dou, mas agora a gente às vezes muda até os estilos, tá, gente? Porque a gente tem o bullet, daí a gente tem um outro. Porque a gente vai descobrindo, cada um é um estímulo no seu corpo. E o bullet, você quer fazer sua amiga feliz? Dá um bullet de presente pra ela, que é o melhor presente e investimento que você vai fazer pra ela, na vida dela. Principalmente as que têm vergonha de falar. Quando você for entregar o presente, você fala assim, faz no seu momento, num cantinho, só pra você. Depois você traz pra dentro da relação. Acredite, confia. Porque, gente, é um acessório muito pequeno. Quem fala que isso aqui é um vibrador? Só quem conhece. Só quem conhece. E você não precisa abrir sua bolsa pra ninguém, não.
Tá, chegamos aqui, ó. Vamos centralizar você no ritmo da nossa história. Então, Pode Desejar tá completando 2 anos e iniciando a 3ª temporada. A gente falou de passado até agora, eu quero saber de futuro. O que a gente pode esperar da nova temporada do Pode Desejar, Ivone? Olha, a gente vai continuar sempre aí buscando os melhores profissionais para estarem aqui dividindo esse conhecimento. Eu falo que o quanto mais a gente falar, mais a gente atingir essas pessoas, essas mulheres que nem sabem onde ficam o clitóris, e mostrar para elas que é fácil e que não é todo esse caminho difícil, melhor é. Então eu penso assim, eu quero continuar com essa missão de trazer esse conhecimento para essas pessoas. No primeiro episódio, eu lembro que eu contei a história de uma senhora que ela tinha mais de 70 anos e ela visitou a Chocolate com Pimenta e ela levou exatamente um bullet como esse, só que na época ele era pilha, né? Agora ele é recarregável. Só que ela chegou na loja procurando uma pomadinha que a amiga dela falou que ela ia ter um orgasmo com a pomadinha. E ela chegou lá e falou assim, Fia, eu queria ter esse orgasmo que todo mundo fala, mas eu não sei, eu queria aquela pomadinha porque a minha vizinha falou que com a pomadinha eu vou chegar ao orgasmo. Eu falei assim, olha, a pomadinha, ela traz, que hoje a gente nem tem mais pomadinha, né? Na época era pomadinha. A pomadinha, ela vai irrigar o seu clitóris de sangue, vai te deixar mais estimulada, mas não vai te proporcionar um orgasmo. Ele é um estimulante, um sensibilizante. Mas o que vai te proporcionar, e eu não posso prometer, mas assim, esse produto aqui é 99% de chance que você terá um orgasmo com ele. É só você ligar e colocar em cima do clitóris e deixar ele dançandinho, brincandinho. Onde é o clitóris? Aí eu fui lá, peguei uma vagina, uma réplica de vagina e mostrei pra ela, é aqui, ó. Então você vai encostar ali. Pois a senhora voltou pra me contar. Eu lembro que eu contei essa história no primeiro episódio e ela voltou. Fia, eu tive o primeiro orgasmo e agora eu tô tendo até com o meu velhinho. Então assim, gente, é o começo. E ela teve um orgasmo após os 70 anos. Então, assim, o Pode Desejar é para atingir mais essas pessoas que têm orgasmo e que querem melhorar, que têm relacionamento e que querem melhorar, que não têm um orgasmo e pode se descobrir através de conhecimentos básicos que são o óbvio, né? O óbvio que precisa ser dito. E pessoas que não têm relacionamento, mas também merecem uma vida sexual saudável e ativa, porque o que você não usa enferruja, então... Muito bom. 2026 promete? Promete. Muitas novidades. Eu falo assim que a gente sempre tá buscando coisas novas pra gente sempre estar se atualizando, pra você parar de normalizar, quebrar tabus. Então a gente vai trazer convidados aí pra trazer mais leveza ainda pra você descobrir. Pode mandar, a gente sempre fala, né? Manda pra nós a sua dúvida, porque a gente vai tirar a sua dúvida, a gente vai trazer convidados específicos pra isso, de qual é a sua dúvida. Inclusive... já vou deixar uma deixa. Eu não sabia que a gente não coloca botox, né? A gente não aumenta bumbum, tem várias coisas. Então, recentemente, eu descobri que tem produtos para potencializar o pênis. Aumentar o volume do pênis. Nós já tivemos um episódio com a Arlete aqui, né? Que foi um dos episódios... Tamanho documento maravilhoso. Que rendeu muito. Então, os homens têm muito, sim, essa curiosidade do tamanho. Foi um episódio que teve muito, muito, muito engajamento, visualização, porque é um tema que as pessoas têm curiosidade. Então, aí, nós estamos programando a visita que não Pode Desejar de uma pessoa que fala exclusivamente sobre isso e faz tratamentos penianos. Pra aumentar, gente, deixar maior. Homens aí que fica todo curioso, aí ó, fica uma dica. Sem contar, né, da mulher, dela se autodescobrir, né, o rei do botão, enfim. Temos muitas coisas aí pra esse ano que está apenas começando. Muito bem. Muda a trilha sonora aí, produção, aí na edição. Pode colocar aquele parabéns bem maravilhoso pra gente encerrar. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de nos permitir fazer parte desse lindo projeto. Eu lembro desde o início, né, de como foi a concepção e da responsabilidade que vocês queriam trazer
trazer para dentro desses temas. E com toda a certeza, eu falo do fundo do coração que realmente vocês chegaram lá. A gente tem milhões de visualizações dentro do Instagram, do TikTok, aqui no YouTube. Então, para você que está nos acompanhando, fica aquele convite especial. Acompanha aí nas redes sociais, vai lá pro Instagram, aqui na descrição do vídeo sempre tem os links para você acessar os perfis, para você acompanhar, porque a missão do Pode Desejar continua. A gente quer que você seja feliz acima de tudo e tenho plena convicção de que vocês se dedicam no dia a dia para fazer isso aqui acontecer da melhor maneira possível e podemos ficar com a expectativa lá nas alturas. Podemos. Devemos. O brinde com aquela bebida que a gente gosta vem daqui a pouco. Então a gente vai virar de caneca. Viva! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Mostra o rostinho, Max. Olha lá. E eu passei o episódio inteiro sem expor nada. Ele tá respirando tranquilo. Até a próxima edição do Pode Desejar. Tchau. Soprem. Pedidos. Isso! Ai,